Você é arquiteto e ainda não está utilizando a inteligência artificial a seu favor? Você provavelmente está perdendo muito tempo que poderia ser otimizado com o uso dessa tecnologia. Eu sei que quando a gente fala de inteligência artificial, é algo que está muito hoje aqui na nossa atualidade, que está nos noticiários, muita empresa aderindo à inteligência artificial. A IA não é só chat GPT, como a maioria já conhece. Eu vejo que muitos escritórios de arquitetura ainda não utilizam ela da melhor maneira. E quando a gente fala de inteligência artificial, eu não estou falando que a nossa profissão vai ser extinta por ela, e muito pelo contrário. Eu vejo que a inteligência artificial está aí para nos auxiliar cada vez mais. E se você não inserir dentro da sua empresa, provavelmente o seu escritório vai ficar para trás, porque a IA tá aí, gente, para otimizar muita coisa. Coisas que antes a gente demorava muito tempo, hoje com a gente de IA, ele consegue fazer em muito menos tempo. Isso também, além de poupar o tempo, também a gente consegue ter uma equipe mais enxuta. Porque antes, coisas que provavelmente a gente faria uma contratação, uma terceirização, a IA já está fazendo por nós. Mas eu também não tô aqui para falar que a IA vai ser a solução de todos os teus problemas, porque ela não vai ser. Ela só vai otimizar o processo, otimizar o teu tempo e realmente fazer com que esse giro dos projetos dentro do seu escritório sejam mais rápidos. Mas ela não vai salvar a sua vida, porque também nada adianta a gente achar que só escrever lá no chat GPT, faça tal coisa, vai adiantar. Tem estudo por trás disso tudo. A gente precisa treinar a IA para ela realmente entender o escritório, entender a rotina e ter tudo ali alimentado. Não é simplesmente fingir que a IA, o chat GPT, é um Google, porque ele vai servir como Google. E não é esse o intuito. A gente precisa ter um agente ali treinado e personalizado para o nosso escritório. Sim. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês o que eu faço dentro do meu escritório, o que nós estamos fazendo além do escritório aqui na DOP também, implementando a IA a nosso favor e otimizando aí muito o nosso tempo de muitas camadas. ChatGPT é a primeira delas. Eu falo que sem o chat, o que era da gente sem o chat, né? A gente se formou sem o ChatGPT. Mas hoje eu vejo que o chat ele tá essencial na nossa rotina, então ele é um aplicativo obrigatório. E hoje a gente tem o chat pago, então a gente paga o chat Plus, ele é ótimo e ele consegue ter muito mais benefícios do que o chat gratuito. Então, se você quiser uma indicação, eu te indico realmente fazer o uso desse chat pago, porque lá dentro do chat a gente consegue criar vários agentes. E é isso hoje que a gente utiliza aqui dentro da nossa empresa. Então, a gente tem alguns agentes personalizados para otimizar muito o nosso tempo. E o que seriam esses agentes personalizados? Hoje a gente alimentou, então a gente colocou informações da nossa empresa por ali, questão de cliente ideal, público que a gente atende, todos os nossos materiais, arquivos, checklists, então tudo ali dentro, e a gente fez alguns agentes hoje padronizados. O que a gente tem hoje é o agente do comercial, então a gente fala, a gente chama ele de nosso SDR, porque toda a nossa metodologia, todo o nosso processo de venda está ali dentro e ele auxilia realmente a gente a conversar com os nossos clientes. Então, como que a gente vai fazer essa prospecção? Às vezes o cliente mandou uma coisa ali em relação à negociação, a fechamento, o chat, ele nos auxilia nesse processo, porque muitas vezes eu entendo que a gente não sabe o que responder para o cliente, a gente quer ser muito assertivo. E, cara, quando a gente tem uma pessoa ali, que eu falo que o chat é basicamente uma pessoa treinada com os nossos processos, ele vai te dar um direcionamento muito bom. Claro que muita coisa a gente ainda ajusta, mas ele já dá ali um roteiro muito bom. Ele otimiza o nosso tempo, porque às vezes a gente está tão na correria do dia a dia que a gente não consegue parar para pensar. Então, ter um agente ali específico para o comercial facilita, porque todas as mensagens mais padronizadas que a gente tem aqui no dia a dia do nosso processo do escritório tá ali dentro. Então, isso facilita e muito. Temos um agente específico só para correções, então correção de projeto executivo, correção de especificação, atas de reunião, correção de contrato, correção de tudo, checklist ali, questão de orçamento, então ele analisa esses orçamentos, então ele está sendo muito útil porque ele está otimizando muito nosso tempo. Dentro do chat GPT, numa parte mais administrativa, assim que eu falo, e operacional, ele está nos auxiliando nisso. E eu utilizo hoje o chat GPT também para me auxiliar a gerar plantas humanizadas. Então hoje eu criei um prompt onde eu consigo jogar a imagem ali, só da minha planta crua, sem nenhum tipo de achura, só com linha preta e branca, e ele me dá
a planta sem nenhum tipo de alteração, realmente humanizada. Coisas que antes eu perdi uma tarde inteira, às vezes o dia inteiro fazendo, porque eu fazia pelo Corel, um aplicativo super pesado, tinha bloquinhos e tudo mais. Hoje eu crio com a inteligência artificial e que ele me auxilia e muito. Falando numa segunda ferramenta hoje, a gente também utiliza, estamos começando a implementar o FreePic, que é uma ferramenta hoje que eu estou estudando para renderizar imagens aqui dentro do meu escritório. Antes eu testava algumas IAs e eu via que tinha muita alteração de projeto, então eu não gostava, porque o meu projeto eu quero que ele seja real ao que eu desenhei. Estou estudando e aplicando aqui dentro do meu escritório, quero começar a gerar essas imagens de formas mais rápidas, porque o FreePic ele também é uma ferramenta paga, mas eu acho que é super válido. Então a gente consegue de uma forma muito mais otimizada ter também mais testes, então mais cenas. Antes do overlay a gente selecionava muito as cenas, porque como demorava muito, isso era muito mais demorado aqui dentro do escritório. Isso está facilitando e muito. E uma terceira inteligência artificial que a gente utiliza, que é integrado com o nosso Google Meet, onde ele faz toda a transcrição da nossa reunião online e ele também faz um resumo da reunião, porque toda a nossa reunião hoje a gente faz ata de absolutamente tudo. E antes realmente a gente precisava fazer muitas anotações, sair da reunião, já gerar essa ata, coisa que levava muito tempo aqui dentro da empresa. E hoje, com essa inteligência já integrada no Google Meet, ela transcreve absolutamente tudo, ela resume e a gente já consegue criar essa ata da reunião muito mais fácil. Então a gente já sai da reunião, já cria essa ata, já envia para o cliente. E isso está otimizando o nosso tempo, assim, gente, mais 50% de coisas que a gente levava de tempo. Hoje a gente, com o uso da IA, a gente já consegue otimizar e muito. E eu falei de coisas muito simplificadas, a gente vem estudando muito sobre inteligência artificial e vem aplicando dentro da nossa empresa, mas hoje o mercado tem muitas possibilidades e cada vez mais aí a gente vai se aprimorando e trazendo também essas dicas aqui para vocês. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, continuem nos acompanhando, porque toda semana tem vídeo aqui no canal. Até a próxima!